conversar conosco o Emerson, que é da empresa AGTEC, sobre a situação das principais culturas aqui da nossa região. E o interessante quando a gente conversa com o Emerson é que ele nos atualiza sobre a situação aqui da nossa cidade de Camaquã, ele que lida diariamente, né, nas diversas propriedades rurais da nossa região. E Emerson, eu começo falando sobre o arroz, porque nós tivemos no final da semana passada o anúncio do IRGA, o anúncio de que chegou ao fim oficialmente na sexta-feira a colheita de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Embora algumas propriedades rurais de outras regiões do estado ainda estejam nesse processo de colheita devido aos danos todos que tiveram nessas propriedades rurais, o que chamou a atenção foi a quantidade de arroz colhido no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que se propagava, não houve uma diminuição tão significativa na produção de arroz, né? Boa noite, Gil. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, houve um aumento, né? A gente colheu mais arroz esse ano do que no ano passado. A gente teve uma área maior, uma área plantada maior, e nós tivemos a sorte de ter colhido 83% desse arroz antes do início das chuvas, né? Então, depois do início das chuvas, o arroz, como é uma cultura com uma resistência muito maior que as outras culturas, como soja, então ele resiste mais à umidade, a casca dele tem muita sílica, ela tem uma resistência muito maior. Esses 17% restante, que acabaram essa semana aí de ser colhidos, né, não tiveram um dano tão grande como teve as lavouras de soja. Vale ressaltar que a gente teve aí praticamente 27 dias do mês de maio com chuva ou nublado, né, com umidade. Mas no caso do arroz a gente teve uma garantia, colhemos mais volume que do ano passado, garantindo a oferta desse cereal aí que faz parte, o principal cereal da cesta básica, né? Bom, o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção de arroz do Brasil. Então, indo de encontro com o que as entidades representativas do setor já falavam, o Rio Grande do Sul não teve uma quebra de safra, conforme vinha sendo propagado, e o Rio Grande do Sul mantém a sua oferta de arroz para o mercado nacional. Exatamente. A Farsul, a Federarroz, vem alertando, a CNA vem alertando o governo que houve apenas um período de dificuldade na logística para levar esse arroz do Rio Grande do Sul até os centros de consumo no país, que foi momentânea, né? O governo acabou se precipitando em fazer leilões, né? E o leilão que acabou dando tudo errado, né? Esperamos e temos esperança que o governo não faça mais esses leilões, porque isso só vai dificultar a vida do produtor gaúcho, que já está complicada, né? Temos que lembrar que o arrozeiro conseguiu colher o arroz, porém não conseguiu colher a soja, né? Então, parte do lucro desse arroz vai ser reservado, vai ser acometido ali para salvar as despesas da soja, né? Então, não é momento para termos interferência na questão de oferta do governo, até porque os preços do arroz já se equilibraram na gôndola, né? Eles tiveram uma suba por causa desse problema logístico que tivemos nas estradas do Rio Grande do Sul, né? E houve também uma procura muito grande, as pessoas se assustaram com o anúncio do governo que iria faltar arroz e que o governo ia importar. Então, o que aconteceu? A dona de casa foi no mercado e encheu, acabou que os mercados tiveram que colocar uma limitação ali, e logicamente a lei de oferta e procura, né? A dona de casa comprou, o varejo sentiu que a procura estava muito alta e elevou os preços, né? Esse preço o produtor não recebeu, então esse preço ficou no atravessador, no varejo, né? E agora ficou tudo normalizado, colheita encerrada já, 70% do arroz gaúcho do Brasil está garantido e é o arroz de melhor qualidade, né? Além de ser os 70% da produção brasileira, é o arroz de maior qualidade.
Bom, quando a gente fala em preço de mercadorias, a gente tem que levar em conta que esses preços eles passam, assim como tudo dentro da economia, por especulações. Então, o momento que você começa a especular que vai faltar arroz, o momento que você começa a especular dentro do mercado de que vai fazer leilão, você está deixando uma mensagem para os economistas, para todo esse setor. Você está deixando a mensagem de que, olha, vai faltar arroz e nós vamos importar arroz. Então o arroz vai ficar mais caro. E isso muitas vezes acaba refletindo numa realidade desnecessária. Foi o que aconteceu, né? No momento que o governo tenta interceder nos preços, isso geralmente dá problema. Geralmente, a última vez que o governo fez isso foi em 1985, né? De tentar interferir nos preços. O preço é regulado pelo mercado, né? Quando há algum problema local, rapidamente resolvido, que foi o problema do Rio Grande do Sul, os preços voltam ao normal. Então hoje já se encontra arroz de R$ 22,00 o saco de 5 quilos, né? Existe hoje uma variedade de preços muito grande. Tem arroz de R$ 22,00, tem arroz de R$ 35,00, né? Então o consumidor ele pode ficar tranquilo que ele vai encontrar um arroz num preço suficiente para o seu consumo ali sem problema nenhum e sem escassez no mercado também, né? Bom, e como é que fica a questão do produtor? O produtor que conseguiu colher essa grande quantidade de arroz no Rio Grande do Sul, ele precisa vender, ele precisa comercializar esse arroz para garantir os custos de produção de uma nova safra, os custos aqueles da atual safra, né? Porque muito se espera a colheita e a venda desse arroz para conseguir pagar os custos daquela safra. E já se começa a projetar a próxima também com esses recursos. Como é que fica o mercado para esse produtor gaúcho, tendo em vista essa importação? Porque a Conab diz que ela mantém essa ideia, né, de fazer o leilão de arroz. Como é que fica essa situação do produtor assistindo a chegada dessa grande quantidade de arroz para o mercado brasileiro? Nessa época já há uma grande pressão da indústria, sabendo que o produtor vai ter que vender o arroz para pagar suas contas de safra. Então, maio é o mês de liquidação de contas, né? Então, a indústria já sabe que vai receber esse arroz. Então, tendo maior oferta, eles diminuem um pouco a precificação. Porém, com o anúncio do governo que haveria esse leilão, o arroz de uma semana para outra caiu R$ 15,00 a saca, né? Justamente no momento em que o arrozeiro teve um prejuízo enorme na lavoura de soja e justamente no momento que ele precisava vender para pagar as contas também, não só do arroz, como na lavoura de soja também. Então, além disso, Gil, além dessa baixa de R$ 15,00 a saca, as indústrias, tendo essa maior oferta anunciada pelo governo, elas se retiraram do mercado. Então, semana passada não tinha nenhuma empresa comprando. Para ver, as empresas estão assustadas, né? O que vai acontecer? Esse arroz vai vir, vai preencher o mercado. Então, todo mundo se segura e para se precaver do que vai acontecer, né? Então, esse anúncio de leilão do governo federal bagunçou toda uma cadeia que já vinha pressionada, né? Então, isso para o produtor gaúcho é muito mais grave porque está nessa situação da pior safra da história em termos de dificuldades, em termos de chuvas, né? Bom, o que dá para a gente falar sobre os produtores de soja aqui da nossa região que tiveram essa perda? Aí sim a gente fala de uma cultura que foi muito prejudicada, né? Porque a soja ela acaba sendo muito sensível a essas questões climáticas, né? As questões relacionadas ao tempo. Então, como é que fica a vida desses produtores agora? Bom, aí nós temos que separar, Gil, aquele produtor que planta soja na várzea, que faz rotação com arroz, daquele produtor que só planta soja. Sojicultor que planta na coxilha ou na várzea, mas principalmente na coxilha. Esse sojicultor, esse sim, ficou muito abalado com a perda. A gente teve perdas que variam de 40% até 60%, até 70% das lavouras, né? Então esse produtor vai ter muita dificuldade
para a próxima safra. Ele vai ter que pagar praticamente 2 safras em uma, né? Sendo que um outro fator que vem atrapalhando é a cotação da soja. A soja ela despencou 25%. Então, o saco da soja valia R$ 180, agora está valendo 130. Né? Então, o produtor que adquiriu alguma máquina lá quando o preço estava 180, que está pagando as prestações agora, né, com essa frustração de safra, muitos vão acabar desistindo do plantio por não ter mais condições, né? E outros vão ter que renegociar a dívida por 3, 4 anos aí para frente. E nós temos agora a saída de um El Niño direto para um Laninha, né? Isso aí vem nos assustando, porque nós podemos ter uma estiagem no próximo ciclo de cultivo da soja. Então, os produtores estão muito apreensivos do que vai acontecer com a próxima safra, porque as dívidas que ficaram dessa vão ter que ser amortizadas na próxima. E como é que vai ser o clima, como é que vai ser a produção e como é que vai ser o preço, né? O preço continua pressionado. Estados Unidos está finalizando o seu plantio numa safra muito boa, por enquanto está muito bom, o que nos indica que não vai ter melhora no preço, né? Então é uma época muito complicada. Agora nós temos o produtor de soja que faz rodízio com arroz, né? Esse aí conseguiu se equilibrar um pouco mais, porque o arroz está pagando as contas da soja esse ano. Já houveram anos em que o arroz estava numa situação ruim de preço, que a soja pagou as contas do arroz. Então, é importante salientar que nós precisamos continuar com a soja na várzea, né? Já existem modelos de irrigação hoje que nos garantem uma produtividade com segurança, mas a soja ela faz uma dobradinha com o arroz muito importante, né? Não à toa que hoje a gente colhe essas produtividades de arroz devido à soja. A soja trouxe essa tecnologia, além de fazer a limpeza do arroz vermelho e de plantas invasoras, ela trouxe para o produtor de arroz uma sensibilização no manejo. A soja, por ser muito sensível, ela acabou ajudando o produtor de arroz a ter mais sensibilidade com a cultura, com a lavoura de arroz, né? Com tratamento de semente, com fungicidas, com cuidados no plantio, que antes da entrada da soja não eram o produtor não tinha tanta atenção como tem agora, né? E a produtividade do arroz, eu comecei a trabalhar em 2002, a produtividade do arroz era 6 mil quilos por hectare. Hoje nós estamos em 10, né? Então isso tudo foi graças à soja. Então a gente tem recomendado para os produtores manter a soja, porque ela é muito importante no sistema, principalmente na várzea. Bom, numa outra oportunidade que você esteve aqui no programa, você falou a respeito dos danos causados ao solo, né, pelas chuvas, né, a água acabou levando boa parte dos nutrientes que estavam ali, boa parte dos insumos colocados pelos produtores rurais. Porém, a gente acompanhou, depois disso, o desenrolar de outras questões climáticas em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós conversávamos fora do ar sobre isso, né? Existem regiões em que toda aquela camada de solo que é benéfica para a produção de culturas foi removida, né? Então, ficaram pedregulhos, ficou um tipo de solo que não é praticável à produção agrícola no Rio Grande do Sul. Eu conversei com uma especialista em solos durante uma entrevista na Rádio Acústica FM, que nós inclusive reproduzimos aqui na TV, e ela falava de que deve demorar anos para conseguir recuperar aquele solo. Essa é uma realidade de algumas regiões do estado, mas não é a realidade aqui da nossa região. Não, graças a Deus a gente não teve problemas com essa enxurrada como tivemos lá na Depressão Central. Esse solo, para esse produtor conseguir recuperar, além de ser um processo muito caro, é muito lento, né? Então, esses produtores vão ter que ter ajudas.
Eles não conseguem, não vão conseguir sozinhos. Eles vão ter que ter ajuda, seja do governo, seja financiamento, seja alguma linha de crédito para a recuperação de solo. Porque isso, para iniciar a recuperação desse solo, lá se vão 5, 10 anos. Né? Então, até lá a produtividade vai ser mínima. No primeiro ano, no segundo ano, isso vai ser gradativamente recuperado. Mas é um processo lento e muito caro. Né? Bom, Emerson, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em vir aqui conversar com os nossos telespectadores e explicar a situação dos produtores aqui da nossa região. Estamos sempre à disposição aí para trazer atualizações da safra. Conte sempre conosco.